Olá a todos, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos para mais uma live no canal. Boa noite a todos do YouTube, boa noite a todos do Facebook. Muito obrigada pela presença de todos. E quem for do Facebook, se inscreve no canal no YouTube. E quem for do YouTube, se inscreve na página no Facebook, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Eu estou aqui mais uma vez com o Júnior, do canal Homem do Espaço. Boa noite, Júnior, bem-vindo. Boa noite, Ned. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Vamos para mais uma live aí, para a gente conversar um pouquinho, mostrar um documento aí para vocês. Sigam também a página do Júnior, tá, pessoal? Homem do Espaço no Facebook e também o canal no YouTube, Homem do Espaço. Isso. Deixa eu ver o pessoal que está aqui, antes da gente começar. Boa noite, Marcos Ferreira, Messi Carvalho, Herbert Nascimento, André Suyama, Milton Medeiros, Júlio César Cunha, José Carlos Pereira, Vander Pereira. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença de vocês e vamos começar, né? Isso. Beleza, vamos começar. Gente, eu vou aqui, hoje é apenas uma live para que eu leia junto com vocês, eu estou compartilhando a tela, da portaria, para que vocês leiam comigo a portaria do Diário Oficial da União, da Agência Espacial Brasileira. Essa portaria é facilmente encontrável na internet, mas na página do Face do Homem do Espaço tem um link, tá? Já para um arquivo PDF. Eu queria agradecer ao meu seguidor Edson Moreira, que o Edson teve a gentileza de separar um PDF e mandar para mim. Então, muito obrigado, Edson. Edson mandou uma mensagem na página do Homem do Espaço com este PDF, tá? Então, Edson, muito obrigado. Os nossos seguidores, eles são demais, né? Eles são incríveis, eles tentam ajudar a gente de todas as formas, muito legal. Exatamente. Então, gente, bom, aí eu não sei se vai dar para ler, mas de qualquer maneira vocês podem baixar lá, que já tem o link, quem quiser seguir. Eu vou apenas ler a portaria e fazer, assim, alguns comentários, tá? Nós tivemos hoje o lançamento do FTB, do foguete de teste, que foi uma, como diz o nome, uma operação de testes, uma operação rotineira, certo? Felizmente, foi bem sucedida. Então, vamos lá. Diário Oficial da União, publicado em 1/6/2020, edição 103, seção 1, página 17. O órgão, claro, o Ministério da Tecnologia, né? A Agência Espacial Brasileira e a Presidência da República. Então, essa é a portaria 182, sancionada em 28 de maio passado. Então, qual o objetivo da portaria? Instruir procedimentos e estabelecer requisitos sob licença de operador para execução de atividades espaciais de lançamento no território brasileiro. Então, já se autoexplica. Aí o presidente da AEB, na atribuição que lhe confere, o inciso tal, de 10 de fevereiro de 94, estabelecido, para, primeiro, instituir procedimentos e estabelecer os requisitos sobre os procedimentos de requerimento, avaliação, expedição, controle, acompanhamento e fiscalização da licença de operador para execução de atividades espaciais de lançamento no território brasileiro. Operador vamos dizer, vou dar um exemplo, não estou afirmando nada, SpaceX, entendeu? O operador seria a empresa que deseja. Dei apenas um exemplo. Parágrafo único. Submetem-se ao procedimento objeto dessa portaria as atividades espaciais de lançamento,
a serem executadas por pessoas jurídicas privadas e qualquer lançamento que alcance uma altitude superior a 100 quilômetros ao nível do mar, estabelecendo-se por uma convenção 100 quilômetros, limite do espaço exterior. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 2º. Atividades espaciais de lançamento são um conjunto de ações associadas com o lançamento de satélites e demais tipos de cargas úteis, orbitais ou suborbitais, ou em qualquer outra posição no espaço exterior, por meio de foguetes, veículos lançadores, bem como a fase de retorno. Até aqui, só explicou. Além da preparação e condução de operação pelo centro de lançamento, e elaboração de toda a documentação técnico-gerencial relativa ao lançamento, incluindo evidências de cumprimento dos requisitos estabelecidos nos regulamentos específicos. Ou seja, da parte especificando o que são as atividades espaciais e que devem ser respeitados os requisitos a serem descritos. Artigo 3º. Para fins do disposto no artigo 7º da Resolução CSP, Agência Espacial Brasileira 51, de 26 de janeiro de 2001, considerar-se-á dano à perda de vida, ferimentos pessoais ou outro prejuízo à saúde, perda de propriedade do Estado ou de pessoas físicas, jurídicas ou danos sofridos por tais propriedades, no caso de algum malogro na fase de preparação ou lançamento. Artigo 4. Licença de operador é o ato administrativo de competência da Agência Espacial Brasileira, outorgado a uma pessoa jurídica singular, associada ou consorciada, com sede ou representação no Brasil, para permitir a execução de atividades espaciais a partir do território brasileiro, em conformidade com as condições estabelecidas nesta portaria. Artigo 5º. A licença poderá conter cláusulas restritivas ou condicionantes. A licença pode fazer algumas restrições ou algumas condições que se fizerem necessárias. Isso aí é de acordo com a situação. Para controlar e acompanhar as atividades de lançamentos da licenciada, acraseado, a AEB é facultada a celebração de ajustes com órgãos ou entidades públicas ou privadas, ou ainda a contratação de terceiros para a prestação de serviços técnicos especializados, na forma da legislação pertinente ao assunto, tá? Então, é direito da AEB celebrar ajuste com entidades privadas ou públicas, tá? Para a prestação de serviços técnicos de X especificações. Parágrafo 1º. Ato do presidente da AEB, representante para supervisionar as atividades previstas do caput. Caput é lá no início. Parágrafo 2º. O representante designado poderá solicitar a apresentação de informações, dados, esclarecimento, prestação de declarações, bem como a relação dos compromissos assumidos, por meio de relatórios, formulários, laudos, termos e outros documentos julgados apropriados. Até aqui, nenhuma novidade. Inspecionar locais de trabalho direta e indiretamente relacionados com as atividades espaciais de lançamento, assim como o cumprimento de requisitos previstos em legislações específicas, como for o caso. 3º, lavrar laudos, atas de ocorrências e outros registros das apurações decorrentes da sua fiscalização, determinando a correção de falhas, omissões ou infringências, violações de disposições legais e regulamentares. Burocracia normal. Propor a aplicação de penalidades em relação da constatação de irregularidades, da existência de erros ou falhas ou a ocorrência de conflito com os interesses da ordem pública e segurança das
operações. 5, propor a instauração de processos administrativos para a apuração de responsabilidades, né? Um inquérito, acontecendo um incidente ou acidente, cabe a ela propor a instalação do devido processo. Parágrafo 3º. Representante da AEB anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o desempenho da licenciada. Vai ter um arquivo com essas ocorrências, caso ocorra. Parágrafo 4º. As decisões ou providências que exorbitarem, excederem a competência do representante deverão ser propostas às autoridades competentes em tempo hábil para adoção de medidas convenientes. Artigo 7º. A AEB manterá sigilo das informações obtidas em decorrência de sua fiscalização e assumirá o compromisso com a licenciada, seus associados, seus consorciados, prepostos e contratados, de não as divulgar a terceiros, nem autorizar que o faça qualquer órgão ou entidade pública ou privada a ela contratada ou conveniada. Numa comparação muito simplória, tá? Apenas para ilustrar, imagina o autódromo de São Paulo, em Interlagos, os boxes, o box da Ferrari, o box da Williams, da Mercedes. Obviamente ali eles garantem que não existe ali nenhum risco à saúde pública, etc. E só que pode haver alguma fiscalização, etc. Existe a licença da Prefeitura de São Paulo para que as equipes de Fórmula 1 coloquem o carro, mas está protegida a tecnologia ali dos carros, dos equipamentos, software envolvidos e tudo, tá? Apenas uma analogia, tá? Uma livre analogia só para vocês entenderem, tá? Mais ou menos. Não levem ao pé da letra. Mas vamos lá. Capítulo 2, da documentação. Para efeito do deferimento da licença, ou seja, ok na licença, de operador, exigir-se-á a requerente, em especial, documentação relativa aí a burocracia, né? Personalidade jurídica, a qualificação técnica, regularidade fiscal e trabalhista, comprovante de recolhimentos e emolumentos para outorga da licença, essas burocracias de praxe. Parágrafo 1º. A licença somente será concedida a pessoas jurídicas singulares, associadas ou consorciadas, que atenderem aos requisitos desta portaria. Ou seja, que atender a tudo que foi pedido na portaria, obviamente, né? A licença terá o prazo de 5 anos, podendo ser renovadas por períodos iguais e sucessivos. Então, aqui já é o primeiro dado aí que a gente já tem, né? Um dado específico. 5 em 5 anos, renova-se a licença, ou não se renova. Parágrafo 3º. Quando a AEB julgar conveniente, poderá ser realizada consulta prévia aos respectivos órgãos ou entidades da administração pública federal quanto à existência de conflito com os interesses da segurança e da política externa em relação às atividades espaciais de lançamentos propostas pela requerente. Supondo-se aí que, mediante um lançamento anunciado por um operador, algum país que se sinta ameaçado pode interceder junto ao governo brasileiro e fazer uma reclamação que será avaliada. Isso nunca aconteceu, tá? Isso aí nunca aconteceu. Mas tem que ser colocado em contrato. Artigo 9º. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em comprovação de que a requerente tem sede ou representante legal no Brasil, com poderes expressos para receber a citação e responder
administrativa e judicialmente. Então, teremos que ter uma representante aqui, né? Uma representação legal no Brasil. Artigo 10. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em comprovação de aptidão para o desempenho das atividades espaciais de lançamento a que se propõe, bem como da qualificação dos membros da equipe técnica que se responsabilizar pelos trabalhos. Suponhamos, aqui mais uma vez, é apenas uma suposição, que viesse a SpaceX para cá. Obviamente que ela cumpre todos os requisitos. Usei apenas como exemplo. Parágrafo único. A comprovação de aptidão referida no caput, no topo desse artigo, poderá ser feita por atestados, certidões ou qualquer outro documento idôneo compatíveis com o objeto da licença. Burocracia. Artigo 11. A documentação relativa à regularidade fiscal trabalhista consistirá em... Aí vem solicitações. A prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, situação cadastral ativa e não esteja em processo de falência ou falida. Óbvio. 2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio sede da pessoa jurídica pertinente ao objeto da licença. Também uma exigência óbvia. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social do FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, né, etc. 4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa. Mais uma exigência não surpreendente. Artigo 12. No caso de participação de pessoas jurídicas associadas ou no consórcio, serão observados os seguintes aspectos. 1. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição da associação ou do consórcio subscrito pelas associadas ou consorciadas. Um consórcio de empresas tem que provar que é um consórcio. Não precisa nem explicar isso. Indicação da pessoa jurídica líder da associação ou do consórcio. Né? Então, geralmente um consórcio escolhe-se uma empresa tal para ser a líder. As outras são as subcontratantes. Então, isso aí também apenas para se ter especificado. Apresentação por parte de cada associado ou consorciada dos documentos exigidos lá em cima, admitindo-se para efeito de avaliação da qualificação técnica, o conjunto da capacitação técnico-operacional dos associados ou consorciados. Conhecendo todas as firmas que existem no mundo, por aí afora, tá? Isso aí é facilmente cumprido pelas companhias privadas que já oferecem serviços de lançamento, tá? Inclusive, como já foi aventado em alguns comentários aí, até em notícias na internet, as empresas que estão concorrendo ao contrato de lançamento pela DARPA dos Estados Unidos, Departamento de Defesa, etc. Se foram aprovados lá, não tem por que não serem aprovados aqui. Estou novamente usando apenas como um exemplo. Artigo 13. Os documentos necessários à obtenção da licença de operador poderão ser apresentados em original por qualquer processo de cópia, autenticada, no cartório, servidor da EB, publicação órgão da imprensa oficial, documento gerado eletronicamente com certificado digital válido, né? Claro. Artigo 14. Os documentos deverão ser apresentados em seu idioma original, devidamente autenticados, acompanhados da tradução por um tradutor juramentado, né? Para que não haja nenhuma dúvida na documentação. Capítulo 3º.
versando sobre o procedimento para habilitação dos interessados. Artigo 15. Procedimento para concessão da licença será iniciado com a abertura de um processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo o requerimento e uma documentação apresentada pela parte requerente, ao qual serão oportunamente juntados todos os demais atos e documentos. Parágrafo único. O procedimento para habilitação da licença de operador será realizado exclusivamente por meio eletrônico. Desta forma, a parte interessada deverá encaminhar o e-mail para adiastra@eb.gov.br com as informações indicadas na portaria. Já tem até o endereço aqui. 16. A verificação dos documentos será processada e julgada por uma comissão especial com no mínimo 3 membros designada pelo presidente da AEB, sendo pelo menos um deles servidor pertencente ao quadro da agência ou de outro órgão da entidade da administração pública federal. Obviamente, né? Claro, tem que haver alguém da administração pública federal. Parágrafo único. Os membros da comissão responderão solidariamente por todos os atos praticados, salvo se a posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada na ata lavrada da reunião, na qual tenha sido tomada a decisão. Das responsabilidades, né? Artigo 17. Compete à comissão especial examinar e julgar a documentação oferecida com requerimento, né? Pegar todas as documentações, conferir tudo e ver se está tudo certo. Promover as diligências destinadas ao esclarecimento ou complementação da instrução do processo em qualquer fase do procedimento. Também, normal burocracia. Requerer pareceres técnicos ou jurídicos, sempre que o caso assim recomendar. 4. Submeter o processo ao presidente da AEB, após julgamento da documentação e emissão de parecer para a emissão da licença de operador. Então, essa comissão vai analisar e vai submeter o resultado ao presidente da AEB. 2. Parágrafo 1. Os titulares das diretorias integrantes da estrutura da AEB prestarão pleno apoio aos trabalhos da comissão. Parágrafo 2º. Caberá à Diretoria de Transporte Espacial e Licenciamento atuar como secretaria técnica da comissão. Vamos fazer a supervisão técnica. Parágrafo 3º. Se no prazo de até 90 dias consecutivos da notificação de diligência esta não for atendida, o processo será automaticamente arquivado, sendo facultado à parte requerente, a qualquer tempo, protocolar um novo requerimento de licença, né? Eles podem protocolar e, por algum motivo, não dá seguimento, eles podem retomar. Artigo 18. Licença para execução de atividades espaciais em território brasileiro será expedida em até 30 dias corridos após a data de sua avaliação pela comissão especial, exclusivamente por meio digital. Chegamos ao capítulo 4, da transmissão da licença. Artigo 19. A transmissão de licença está sujeita à autorização prévia da autoridade espacial na sequência de pedido do titular. O titular pede, vem a autorização, a qual só pode ser concedida desde que sejam observadas as condições da sua atribuição. Tem que estar tudo correto, tintim por tintim. Parágrafo 1º. O pedido de transmissão deve fornecer todos os elementos relativos à identificação e ao perfil do recebedor da licença, bem como ser acompanhado de declaração sua, aceitando a transmissão e todas as condições da licença. Parágrafo 2º. Em até 60 dias contados do recebimento do requerimento ou da complementação de dados ou documentos,
A autoridade espacial autorizará a transmissão da licença e fará a verbação, em caso de deferimento, aprovação, a identificação do recebedor da licença de operador. Parágrafo 3º. O recebedor da licença fica sujeito aos mesmos deveres, obrigações e encargos do transmitente, bem como a de todos os demais que eventualmente lhe sejam impostos a autorização da transmissão. Quarto, a autorização de transmissão de licença caduca se o negócio jurídico que a habilita não for celebrado no prazo indicado dentro do ato de autorização da autoridade espacial. Vai caducar, se ele não chegar com a habilitação no prazo, caduca, obviamente. Chegamos no capítulo 5, das sanções administrativas, artigo 20. A execução de atividades espaciais de lançamento em desacordo ao disposto desta portaria, ou seja, se o operador ofender qualquer um dos requisitos que a gente já leu, ficará sujeito às penalidades. 1. Advertência. 2. Suspensão temporária da licença. 3. Revogação da licença. 3 itens. Advertiu, suspendeu temporariamente, revogou. Parágrafo 1º. Na apuração das sanções administrativas serão assegurados o contraditório e a ampla defesa. Então, ocorre uma denúncia qualquer, seja lá de que motivo for, o operador ele vai ajuntar documentações comprovando que ele não está infringindo as regras constantes na portaria. Fica assegurado a ele esse direito normal, juridicamente. Parágrafo 2º. Para a aplicação das penalidades, levar-se-á em conta a gravidade da infração, os antecedentes da licenciada, aí, logicamente, vamos ver se ela já teve uma advertência, se ela já teve uma suspensão, a conduta da licenciada após a infração, voltamos aqui, se minorou ou reparou, integral ou parcialmente, o dano, se existente. Se é que existiu, claro. Parágrafo 3º. A aplicação de penalidade não eximirá o infrator da responsabilidade civil e penal, eventualmente cabível pelas infrações cometidas. Tá? Então, aí, o foro brasileiro, a justiça brasileira, poderá interceder para proceder à culpabilidade, né, à responsabilidade civil e penal, né, criminal que seja, decorrente destas infrações. Artigo 21. A licença poderá ser revogada, suspensa ou revogada. Em caso de falência da licenciada, a empresa faliu, acabou. Se a licenciada exercer atividade diversa da que lhes tenha sido deferida. Ela se comprometeu, vamos dizer, apenas um exemplo, tá? Só a empresa X, Homem do Espaço Space Company, se compromete a lançar apenas microsatélites, abaixo de um peso X. E, por algum motivo, lança um satélite de 2 toneladas. Não está no contrato. Então, ela vai, né, ela saiu do contrato. Ou infringiu qualquer outra instância. Se a licenciada executar serviços de instalação ou manutenção sem observância das leis brasileiras. As leis brasileiras em relação ao meio ambiente, segurança do trabalho, etc, etc, etc. Aqui cabe dizer que qualquer dos operadores que nós conhecemos, tá,
a Astra, a Virgin, a SpaceX, etc. Qualquer operadora que vocês possam imaginar dessas conceituadas, obviamente que elas, se elas têm esses requerimentos cumpridos nos seus países de origem, não há por que imaginar que não as fariam aqui. Mas está, obviamente, descrito na portaria, claro, né? Quarto, se em processo administrativo ficar comprovada a perda da aptidão técnica da licenciada para continuar executando as atividades para as quais tenha sido habilitada. Mais uma norma burocrática, claro. Quinto, em caso de fraude documental, né? Descobrindo-se que algum aspecto da documentação não é digno de fé. E chegamos, capítulo 6, chegando ao final. Dos recursos administrativos. Artigo 22. Caberá recurso ao presidente da AEB das decisões denegatórias, né, negação, da concessão ou modificação da licença, ou das que determinarem a sua suspensão e revogação, ou ainda que impuserem qualquer penalidade, o prazo de 10 dias a contar da intimação do ato, né? Ou seja, a EB impôs uma sanção, a empresa tem 10 dias para se explicar, para opor às suas argumentações. Artigo 23. O recurso será dirigido ao presidente da AEB por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 dias, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro de 30 dias contados do requerimento do processo. Artigo 24. A intimação dos atos referidos no 22, do recurso lá ao presidente, dá-se-á mediante a publicação na imprensa oficial, tá? Salvo se presente o representante da parte interessada no ato em que for adotada a decisão, quando se poderá adotar a intimação por comunicação direta ao interessado. Capítulo 7 das disposições finais. Artigo 25. O ato administrativo relativo à expedição, denegação, alteração, suspensão, revogação ou anulação da licença ou de aplicação de penalidades prevista no artigo 20 será formalizado pelo ato do presidente da AEB, publicado no Diário Oficial da União. Então, aprovou, negou, suspendeu, revogou, vai constar no Diário Oficial, como, né, não deixaria de ser. Artigo 26. O presidente da AEB fixa lá os valores de referência para a cobrança dos emolumentos para a outorga da licença, o quanto será cobrado, mediante portaria publicada no Diário Oficial da União. Artigo 27. A AEB manterá um cadastro específico, preferencialmente informatizado, para fim de registro dos alvarás de licença para execução de atividades espaciais de lançamento no território brasileiro, né? Tem que estar devidamente registrado. Parágrafo único. Cada licença receberá um número de identificação para fins de controle, acompanhamento e fiscalização. Artigo 28. Ficar revogada a portaria da EB número 120, de 26 de agosto de 2014. Naturalmente, ela versava sobre tinha outras condições, né? E artigo 29. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. Caso Augusto Teixeira de Moura, tá? Então, essa é a íntegra, tá, da portaria, chegar aí no começo, do Diário Oficial da União, do Ministério da Ciência e Tecnologia.
Então aí, ó, quem quiser ler, né, o documento está completo, tá? Pelo pouco que eu conheço de normas jurídicas, eu acho que trata-se de uma portaria pertinente, né? Aqui está nada mais do que estabelecendo as condições, né? Então, já houve aí o chamamento público e etc., e vamos aguardar quem é que vai ter o interesse de vir ao Brasil e fazer a instalação das suas estruturas de lançamento aqui no Brasil. E aí, Ned, eu queria que o pessoal, então, também baixasse, fosse lá, baixasse, analisasse, para ter a sua opinião também. Essa live é só para que eu lesse com vocês, isso aí, disponibilizar para que vocês possam ler e possam ter a sua opinião e a sua interpretação aí dessa portaria, né, que foi instaurada, né, instituída e já está vigorando, né? E outra coisa, com relação a terem suas próprias opiniões, inclusive eu tenho visto pessoas comentando, não é nem por terem uma opinião, e Uhum. sim pela opinião dos outros. Eu acho que é importante saber, a gente entende muito bem como que o nosso país Uhum. sabe, a gente adoraria que tivéssemos um centro de lançamento, que já estivéssemos lançando grandes foguetes, mas isso é algo de anos e anos e anos. Como eu sempre falo, é preciso começar. Só criticar, só falar não vai dar certo, só falar nunca, realmente aí vai ser nunca. Alguém tem que começar, alguém tem que dar o primeiro passo, e eu sinceramente espero que dê certo, eu espero que eles consigam sim, mesmo com todos os problemas que tem o nosso país, quem sabe a gente consegue sim, é importante, inclusive, o nosso país é um país rico, sim, entendeu? E tem tecnologia, só que infelizmente temos ótimos engenheiros, só que infelizmente fica tudo parado, porque Sim, não tem incentivo público, não tem incentivo privado, então isso acaba, lógico, deixando a gente bem lá para baixo, sabe? Eu exato. sou da opinião que a gente tem que tentar, senão a gente vai ficar assim para sempre. E as pessoas que dizem, ai, nunca, ai, nem adianta, isso, aquilo, realmente vai ser assim para sempre. Reclamar, todo mundo quer reclamar, mas eu acho que devemos dar um voto de confiança, e eu não estou Sim, falando porque esse governo não, tá? Não é questão governamental para mim, é sim, questão que a nossa tecnologia seja uma boa tecnologia, que a gente tenha também lançamentos do Brasil. exato. E aí, Ned, pegando carona nisso que você está falando, eu vou fazer um comentário. Todo mundo sabe que eu sigo os programas espaciais há muito tempo. Eu, para vocês terem uma ideia, eu vi o SCD-1 sendo trabalhado, tá? Procure na net, SCD-1, lá no LIT do INPE. A primeira vez que eu vi um foguete foi lá no CTA. É a primeira vez que eu encostei num grão propelente, de propelente sólido, e nunca mais me esqueci. Então, eu conheço como funcionam as coisas no Brasil. Muitas coisas não são pertinentes que eu fale, por questão de ética. E digo uma coisa, por exemplo, na ocasião
na ocasião da missão do nosso coronel Marcos Pontes ao espaço. Desde o início da promessa que houve em 98, ainda no fim do governo do Fernando Henrique, para ele viajar a bordo do Shuttle, eu, apesar de não ter grandes simpatias pelo governo do Fernando Henrique, eu torci para dar certo. Depois, quando foi realizada a missão Centenário, apesar de toda a política que houve, coisa e tal, era um governo com o qual eu fui me desiludindo, eu cheguei até a apoiar, certa época, por motivos aí que não cabe citar, cheguei a apoiar o PT, mas me desencantei e mudei de opinião radicalmente. E mesmo quando mudei de opinião, torci para que a missão fosse um sucesso, e por saber que o Marcos Pontes tinha todas as condições de qualquer cosmonauta participante de um projeto internacional. E desde aquela época me revoltou muito aquela noção totalmente obtusa de que o cara foi como turista, foi plantar feijão. Isso é característico de mentes obtusas, de complexo de vira-lata, etc. Repito, apesar de eu, na época, já ser contra o governo, eu vi o voo da Missão Centenário como um projeto de Estado, que, infelizmente, não vingou. Depois, Alcântara, Cyclone Space com a Ucrânia. Mesma coisa. Eu era contrário, mas torci, sinceramente, para que aquilo desse certo. Obviamente que eu conheço o Brasil, eu já tenho 51 anos, já estou velho de guerra, sei que aqui rola sacanagem, ingenuamente torci para dar certo, mas todo mundo sabe no que deu, né? Na vergonha que deu. Mas, mais uma vez, dei o benefício da dúvida e deu no que deu. Bom, aí passaram os governos, foi aquele desgoverno que teve, aquela coisa toda, e hoje temos um governo que, todos sabem qual é a minha orientação, eu sou um homem conservador, de direita, e sou avesso a qualquer, hoje, já fui esquerdista, hoje eu sou avesso a qualquer coisa, mas não é porque não vejo no governo atual uma perfeição, obviamente que não passo pano para ninguém, mas, mais uma vez, vou dar esta voto de confiança, né? Esse voto de confiança. A partir do momento que eu perceber que tem falcatrua, eu vou sentar o pau, entendeu? Aí eu não tenho compromisso com erro, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, a minha posição é a historiografia da astronáutica e o aspecto técnico. Eu estou vendo aqui um contrato simplesmente padrão, tá? Que impõe o básico. Talvez pessoas com mais saber jurídico do que eu possam ler nas entrelinhas e ver algum tipo de furo. Eu não ouvi nada neste sentido, tá? Vindo de nenhuma fonte, tá? Quanto aos aspectos técnicos, repito, qualquer dos operadores, como já foi descrito na imprensa, aqueles concorrentes para o DARPA, menciono novamente apenas como ilustração, SpaceX, a S7 da Rússia. De empresa, né? De empresa, porque é uma que conhece, não dizendo que a SpaceX vem. Pode vir, exatamente. Exato, eu estou apenas exemplificando. O homem do espaço não está fazendo nenhuma afirmação categórica.
Senão depois o pessoal vai sair dizendo, na live da Nete, o Júnior falou que isso, falei que é isso, não falei nada, eu estou apenas exemplificando. Assim como frisei que a analogia com a Fórmula 1 é apenas uma analogia, apenas no geral, tá? Porém, repito, existe oportunidade, foi aberta, estamos abertos, tá, a isso. No mínimo, vai entrar receita para o nosso país. Forçosamente, a região, vamos confiar que haja ali um bom gerenciamento, vamos tomar conta, vamos denunciar qualquer falcatrua. Hoje existe rede social para isso. Existe a oposição que vai, por mais que eu discorde dela, deve ser ouvida, né? E vai estar ali para fiscalizar, né? E apesar de eu ser contra a ideologia desta oposição, democraticamente ela tem o direito de opor e de fiscalizar. E se ela descobrir, se o PSOL descobrir uma falcatrua, eu não vou negar a falcatrua porque foi o PSOL que descobriu. Se tem falcatrua, cana no cara, cana nele, entendeu? Por mim, não tem o menor problema. As pessoas têm que entender uma coisa, isso tudo que está acontecendo na nossa política, a questão do atual governo foi exatamente por ter tanta roubalheira. Se acontecer nesse governo, a pessoa não tem que se sentir culpada por ter colocado, não. A culpa é do governante que roubou, não é do eleitor que votou. Exatamente. Parar com isso, porque as pessoas acabam pensando, não, as pessoas vão ficar me zoando. Não tem isso que zoar, a gente tem que pensar no nosso país. Exato. E você, Ned, assim como eu sei, você não tem compromisso com o erro. Nós estamos aqui apoiando a iniciativa, apoiando, tá? Porque cremos que no momento é o que tem, tá? No momento é o que a gente tem para fazer. Não há outro momento, né? Não tem ninguém se apresentando para outra coisa. O pessoal que simplesmente nega e que zomba, porra, então que bote-o na reta e faça alguma coisa, ao invés de ficar só falando, tá? O Gibei, que ele pergunta aqui, quem vai encarar a encrenca com os quilombolas? Eu realmente não sei como que está essa questão dos quilombolas, mas eles estavam entrando num acordo, tá? Sim. Não é isso que vai chegar lá e vai invadir, não, tá? Não. E outra coisa, Ned, olha só, vamos pensar bem. Os quilombolas têm ali um território, claro, tem as suas raízes ali. Todos nós que temos nossas casas, tem casa própria, etc., né? Vamos na analogia, tem um carinho pelo lugar que nasceu, pela casa onde está, não quer mudar, etc. Mas também existe a possibilidade de repente, aí, o governo oferecer uma outra área ali perto, com talvez melhor estrutura, oferecer individualmente às pessoas. Tudo pode ser pensado. Eu acho que as pessoas que moram ali, o direito à propriedade é inalienável, elas têm que ser respeitadas, e por que não oferecer uma contrapartida? É assim que as coisas acontecem. Você pode estar na sua casa, morando há 50 anos, adorar a sua casa, chega alguém, ô Júnior, te ofereço 5 milhões para eu botar esse troço velho que você mora aí, você compra outra casa que eu vou montar um prédio novo aí, depois eu te dou uma cobertura, ou você faz o que você quiser com o dinheiro. É minha opção aceitar ou não. Então, eu acho que os quilombolas deve ser oferecido a eles uma compensação, tá? Um oferecimento, e eu acho que não existe nada que não possa ser negociado, né? Mas
sempre, com relação a essas coisas, sempre são ressarcidos de certa forma, né? Eu Exato. lembro, no Ceará, eu não lembro direito a cidade, quando foram construir um açude no Castanhão, se eu não me engano, o nome do açude, meu irmão, ele mergulha, né? Ele Uhum. pesca mergulhando com arpão. Uhum. E às vezes ele vai lá, e dá para ver a cidade embaixo, né? Que Porque maneiro. eles tiraram as pessoas, todas as pessoas foram realocadas, receberam uma indenização. Uhum. Alguns não queriam, uns poucos, né? Não queriam sair, mas Uhum. devido a grande maioria estar saindo, acabou saindo todos, Exato. entendeu? Não é Exato. algo que vão chegar lá e vão dizer, ó, vocês têm que sair porque a gente vai ampliar a base e vocês Exato. não podem ficar aqui. Não é assim. É que as pessoas acabam colocando de uma forma nas redes sociais como se fosse assim, e não é. Eu acho que as pessoas, antes de comentar, antes de. Eu vi várias pessoas brigando e Uhum. nem sabe do assunto, nem entende. Sim, Pelo menos pesquisa um pouco para não ficar falando coisas que não tem nada a ver. exato. A mesma situação, né, de eu faço um paralelo leve com indígenas. Eu já viajei muito o Brasil. Eu tenho um índio, é, ele quer desfrutar dos recursos da vida moderna, etc., e, ao mesmo tempo, não perder suas raízes. O que não, você pode, sim, se uma tribo optar por ficar com aquela cultura e ali há que se respeitar, mas as pessoas naturalmente, ao ver, poxa, um índio, ver uma picape, quanto índio a gente vê em garimpo, coisa e tal, quando você vai passear, os caras tudo de picape, celular, coisa e tal. É, todo mundo quer crescer e sem perder suas origens. Todo mundo, creio que todo mundo gosta de cultivar suas origens, suas religiões, seja lá o que for. Então, eu acho que se a coisa for feita de maneira honesta, é isso que eu gosto de frisar. Se a coisa for feita de maneira honesta, eu acho que há condição de se contornar. E o debate tem que ser desideologizado, tá? Então, esquece que é Bolsonaro que é presidente, tá? Esquece de que partido você o que o dono do diretório acadêmico falou, o que o pessoal da Uni disse, o que o pessoal do seu coletivo falou. Tome a sua decisão com base em você como indivíduo. A primeira liberdade é a liberdade individual. Então vamos ver. Esse acordo tem, no momento, ele é interessante? Eu creio que é interessante. E o Inclusive, acordo está aí. Se várias o cara pessoas, vacilar, tchau. várias pessoas comentando que está vendendo o Brasil, está vendendo Alcântara. Gente, não! E várias pessoas repassando isso. Por isso que é importante você, pelo menos, tentar entender para Isso, poder comentar, para poder isso. brigar, para poder criticar. E aí, Ned, eu vejo nesse tipo de comentário duas opções. Ou a pessoa é ignorante, no sentido de não estar a par, no sentido de ignorar o real da situação, esse é o sentido de ignorante, eu ignoro a situação, ou ou tem má fé. Isso eu vejo só dois tipos de opção. Ou a pessoa ignora a, o plano geral, então ela não tem informação e toma uma posição que, se ela tivesse todos os subsídios, teria outra opinião. Ou aquela pessoa que é simplesmente desonesta intelectualmente, tá? Então, a mesma coisa.
Quando vem as equipes de Fórmula 1 para cá, para Interlagos, não quer dizer que venderam São Paulo. Está tudo escrito ali no contrato, 5 em 5 anos. Se de repente o governo brasileiro ali vê algum problema, pronto, acabou. E a base não será toda alugada, serão ali locais específicos. Há um grande território, existe ali a plataforma de lançamento brasileira, a torre móvel, a torre de integração, né? Tem ali o local de lançamento, o polígono ali da onde foi lançado o FTB hoje. Não quer dizer que a gente vai vender a base, não tem nada a ver. Vamos ceder mediante dinheiro Assim e como outras bases no mundo fazem. assim como o maior exemplo, a base de Baikonur, no Cazaquistão, ela é arrendada à Rússia, tá? Tá certo que ali Cazaquistão e Rússia já tem uma história, já desde o Império Russo, passando pela União Soviética, etc., mas, olhando friamente, a Rússia lança os seus foguetes tripulados do exterior e alugou a base, e o Cazaquistão recebe aí uma boa quantia anual, e inclusive já vários cosmonautas do Cazaquistão já participaram de voos espaciais russos, como parte aí do acordo e etc. Então a gente não tem nada que em princípio opor. Vamos dar um benefício e vamos ficar de olho. Se ocorrer falcatrua, vamos cair de pau. Aí eu começo a cair de pau, entendeu? Pronto, vou ser o primeiro a me manifestar contra. Porque não tenho político de estimação, entendeu? É o que eu falo, não tem um político de estimação. Exatamente. E acho que, por exemplo, esse negócio aí de rachadinha, coisa e tal, todo mundo que faz isso devia responder juridicamente. Não só o que já está aí em evidência, o filho do cara, como todo mundo que faz, né? Porque isso a gente sabe que todo mundo faz. Devia todo mundo entrar na vara, entendeu? E aquela Por mim coisa, tinha que entrar. o porquê que eu não tenho um político de estimação? Eu vejo as pessoas o que um lado faz é errado porque eu torço para o outro lado. Mas se Exato. o lado fizer, não é errado? Eu procuro uma desculpa? Não, gente. Se é errado, seja de que lado for. Isso Exatamente. tem que acabar. Bom, mas vamos Exatamente. parar, senão isso aqui vai virar uma live política. O Paulo Portobello, ele fez um comentário aqui. Ótima oportunidade para termos universidades de tecnologia na região. Usar bem o dinheiro. Exatamente. Exatamente. Queiram ou não, qualquer polo desses, ele começa a atrair movimentação em torno dele, né? Isso naturalmente vai acontecendo. Quantos empreendimentos aí já foram feitos, e aí, se derem certo, toda a região é beneficiada. O que não pode acontecer é um exemplo como um Ike Batista da vida, que vendia minas de minérios que não existiam, os bobos iam lá, investiam, abriam um hotel, e o Ike Batista tirava da reta, pegava o dinheiro, né, enganava todo mundo, e as pessoas davam com burro na água. E isso é que a gente tem que vigiar para que não aconteça. Agora, havendo um gerenciamento honesto da coisa, vamos dar o benefício aí o beneplácito da dúvida, né? Vamos dar o benefício e vamos ver. E é possível, sim, que a região ali se desenvolva. O que pode advir daí? Quantas oportunidades podem vir? Basta a gente vigiar. E outra coisa, eu quero um puxadinho lá em Alcântara para fazer os lançamentos.
Isso, para a gente fazer ali o lançamento com transmissão e tudo, tá? Ali ao vivo e a cores. Um lançamento de foguete é mesmo você estando a 3 quilômetros da plataforma, é uma experiência que é inesquecível. É, mas, a bem da verdade, tem mais graça vendo pela TV. É igual ir no jogo de futebol. No jogo de futebol, você fica disperso. Eu prefiro até ver pela TV o jogo de futebol do que ver no estádio. Mas é isso, Ned, é isso. Isso foi mais hoje para o pessoal ter a íntegra, ler e saber o que está ali tintim por tintim. Talvez aí quem esteja nos seguindo e tenha um conhecimento jurídico e veja algum problema. Eu não ouvi nada na imprensa, nenhuma crítica, então creio que deva estar tudo muito preto no branco e as garantias estejam aí, né? Então, creio que basta a gente esperar quem pode se candidatar, né? E vamos ver, vamos ver. Nós sabemos que estamos no Brasil, né? A gente sabe que aqui bobeou, roubou, né? Mas vamos ver. Ué, e Quem a nossa sabe? função, e a nossa função é vigiar, não fazer ser contra de maneira burra ou desonesta intelectualmente, mas ser contra é, pelos, por ser justo. Ou seja, ó, isso aqui está errado. Não importa qual governo fez, está errado, não está de acordo com a lei, vamos cair de pau. Se tiver certo, a gente apoia. Eu acho que é isso, né? Eu queria fazer um comentário. Teve uma pessoa, acho que Rui Simões. Ele perguntou para mim se eu não gosto dos portugueses. Gente, eu não tenho problema nenhum com nenhuma nacionalidade, eu gosto dos portugueses. Mas por que a gente não ia gostar de português, meu Deus? Inclusive, Todos nós temos sangue português. não, e outra coisa, o meu público, em todas as minhas redes sociais, lógico que o público maior é no Brasil, em segundo lugar é Portugal. No Portugal, sim. YouTube, por exemplo, é Brasil, seguido de Portugal, Estados Unidos, Índia e Reino Unido. No Facebook, na minha página, Brasil, Portugal, Estados Unidos, México e Japão. Eu só não vi o do Twitter. Então, eu não Sim. tenho problema nenhum com os portugueses. Pelo contrário, eu adoro os portugueses. A gente não tem problema nenhum. Como é que um brasileiro pode ter problema com o português se todos nós temos sangue português nós, né, de nós brasileiros, nós temos sangue português, africano, índio, italiano, já misturou tudo. A gente aqui já misturou, todo mundo aqui é misturado, entendeu? Todo mundo aqui é misturado. Todo mundo aqui é a mesma coisa, entendeu? Quando as pessoas se derem conta disso, de que todo mundo tem um pouco de sangue de tudo quanto é raça, de tudo quanto é etnia, muitas idiotices aí param de acontecer, entendeu? Então, nada contra. Pô, quanto mais português, melhor. É País igual maravilhoso, o Portugal. Miguel está comentando. Ned, senão eu não estava cá. O Luiz, ele me segue desde que meu canal começou. E ele é Sim, português, mora em Portugal, entendeu? Não tem problema nenhum com os portugueses. claro. E todos os outros países também que falam português, Angola, né? Angola fala português, nos compreendem, tem seguidores da gente na África, países com lá, Macau, né? Macau, na China, foi colonizada por portugueses, eu creio que há lusófonos lá também. Nós estamos aqui para fazer as transmissões para quem conseguir entender a gente. Exatamente.
É isso aí. Então, é isso, pessoal. Esse PDF que o Júnior leu aqui para vocês, se vocês quiserem baixar para entender mais, entendeu? Assim, para tentar tirar suas próprias conclusões, para terem suas próprias opiniões, vocês podem baixar ele, está lá na Face, página no onde Face. eu passo no Facebook, tá? Vocês Isso. podem baixar e vamos, pelo menos, tentar dar um voto de confiança. Lógico que, tipo assim, a gente dá um voto de confiança ou não, independente do que a gente, das nossas opiniões, o que eles tiverem que fazer, eles irão fazer. Mas eu acho que é criticar menos e tentar, pelo menos, dar um voto de confiança, porque é muito fácil criticar. A gente vê tantas pessoas criticando coisas que não tem nada a ver, então a gente também não precisa ser assim, tá? E Exatamente. estou falando do Sérgio, tá? Para quem estiver achando, o Sérgio é meu amigo, converso muito com ele, sei da opinião dele. Quanto a isso, a gente tem opiniões diferentes, e é isso. E muitas pessoas eu vejo indo apenas, como que eu posso dizer? Replicando a opinião do Sérgio. A pessoa nem se dá o trabalho de ter a sua opinião, apenas repete a opinião do Sérgio. Então, vamos ter as nossas opiniões, tá bom? E eu acho que é isso, né, Júnior? Júnior? Acho que o Júnior caiu. Ned, alô? Oi, agora Alô? estou te ouvindo. Júnior? Alô? Oi. Eu acho que a minha net tá ruim. Sim. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar. A internet do Júnior tá ruim. Se inscrevam no canal do Júnior, tá? Homem do Espaço. Sigam a Alô? página dele. A gente ouve um "o" e depois fica mudo, Júnior. Eu acredito que Puxa você está me vida. ouvindo. Alô, alô? Agora sim, vai. Será que é a minha conexão? Alô, alô? Estou te ouvindo agora. Alô, alô? Júnior? Opa! Oi, Ned. Oi, voltou? Foi a minha. Eu acho que foi a minha conexão. Sim. Mas é isso, é isso. Eu acho, Ned, o seguinte: a gente tem que ouvir todas as opiniões, a gente não tem que ter medo de ouvir o contraditório. E às vezes o contraditório é bom para que nós percebamos os defeitos que nós temos ou que confirmemos que estamos certos, né? E só nos resta esperar que os outros também tenham a mesma demonstração de inteligência, né? Não é vergonha mudar de opinião, né? Sim, exatamente. Né? Então, gente, acho que é isso. Como eu estava falando para vocês, se inscrevam no canal do Júnior, Homem do Espaço, no YouTube. Sigam a página Homem do Espaço no Facebook. Sigam o Júnior no Twitter. É só procurar Homem do Espaço também, que vocês encontram. Quem não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva. Siga minha página no Facebook, que é Ned Oliveira /astronomia. Me sigam no Instagram, é Ned Oliveira 1. E me sigam no Twitter, Ned35. Obrigada a todos e até a próxima live. Beijo. Falou. Beijo.